Éfeso. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Mas ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Próxima igreja, a igreja de Esmirna. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. A igreja de perto. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E tens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus, que maravilha! Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são muito mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, e deixas Isabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. E ao que vencer e guardar até o fim as suas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro os regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela de amanhã. Igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém a abre,
ninguém a pode fechar. Tenho pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. A igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Como dizes, rico eu sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. E repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A igreja que está em Sardes. Meu Deus, que maravilha! Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas em mim, Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as tuas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus, aleluia! Deus da salvação. Como podemos dizer a fé?
lugar, levanta